Glória a Deus, mais uma salva de palmas a Jesus, muito bom. Eu gostaria de saber quem que nos visita hoje pela primeira vez. Você que está aqui pela primeira vez, levanta a mão. Temos alguns convidados, visitantes. Vamos dar uma salva de palmas de boas-vindas aos nossos visitantes. Sejam todos muito bem-vindos. Eu cheguei agora há pouco da Noruega e eu estou com muita expectativa para aquilo que Deus vai fazer hoje. Deus tem feito algo poderoso na Europa, ao redor das nações. E hoje, como Zion Global, nós encerramos a série Eclesia. Vamos de novo então. Hoje nós encerramos a série Eclesia. Muito bom. Eu queria saber quem que está a acompanhar essa série desde o início. Levanta a mão aí. Bastante gente. Quem que perdeu talvez o começo, mas você acompanhou um pouco pelo YouTube, Spotify e depois entrou aí no ritmo da igreja. Também pode levantar a mão para a gente conhecer, tá? Quem que não pegou nada de série, não sabe o que está acontecendo, chegou aí no... Tá, levanta só para a gente ver, tá? Então, não se preocupem, porque o melhor vinho fica para o final da festa. Posso ouvir um amém? Aí, vamos uma salva de palmas a Jesus. Eu creio que Deus separa o melhor para o final da festa. Ao longo do mês de maio, em todas as localidades da Zion, lá em São Paulo, em Quito, no Equador, também em Recife, Maceió, Campinas, e também em Lisboa, em breve Madrid, Stuttgart, Londres, Moscou. Vai recebendo aí, meu irmão. Amém? Eu falei Moscou, alguém fez assim. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E nós cremos nesse evangelho tocando as nações da terra. E nesse mês nós falamos sobre a igreja de Jesus. E quantos podem falar que hoje você tem uma nova revelação da igreja e realmente ama mais a igreja hoje do que amava um mês atrás? Pode ser sincero, tá? Uau! Muito interessante. Eu tive feedbacks de jovens falando: pastor, essa mensagem curou o meu coração e a minha visão através da igreja. Eu já frequentava Zion há uns 6 meses, mas é a primeira vez que eu venho falar com você, porque Deus curou uma dor do passado. Você pode dar uma salva de palmas a Jesus por isso? Glórias a Deus. Então, no primeiro domingo nós falamos sobre a igreja como família. Na verdade, a igreja não é como família, é a família de Deus, é a nossa família. Você está do lado aí de um irmão espiritual. No segundo domingo falamos da igreja como corpo. Nós somos o corpo de Cristo aqui na terra. No terceiro domingo falamos da igreja como rebanho. Alguns lembraram aí a igreja como rebanho. E hoje a gente vai falar a igreja uma expressão de noiva. Então nós iremos acompanhar a mensagem junto com o pastor Teófilo por alguns minutos aqui no telão. Eu volto para o ponto, hoje a gente vai fazer o ponto 1, 2 e 3 aqui no auditório, e também teremos uma ministração. Então mesmo online, cara, acompanha, anota, celebra, recebe, abre o seu coração, vamos mergulhar aqui no vídeo e a gente já volta para continuar essa ministração. E o nome da nossa série é Eclesia. A igreja é uma família. Nós somos essa comunidade do Espírito Santo que está em comunhão com o Filho, compartilhando as nossas vidas. Só corpo em um único Espírito. Onde você tiver comparação e competição, é um ambiente tóxico. E quando todos os membros estão alinhados em simetria, nós teremos saúde. A interdependência, você depender de alguém e você ter a disponibilidade para suportar alguém. Porque o cristianismo, ele foi bolado por Cristo para só funcionar dentro do corpo. Eclesia, uma expressão de rebanho. Jesus é o bom pastor, nós somos a ovelha, isso aqui é um rebanho. No rebanho é o lugar aonde você recebe direção. O que te faz ser uma ovelha é quando você crê em Cristo e você conhece Ele, ao ponto que você reconhece a voz dele. E Ele escolheu na sua soberania manifestar a sua voz de direção no seu corpo. Número 2, no rebanho você tem alimentação. Mas se você não está constantemente participando do rebanho, você não vai ter
alimentação. A ovelha que não se alimenta, ela se enfraquece. A ovelha que se enfraquece, ela adoece. A ovelha que adoece, eventualmente, morre. Se Jesus reconhecia, eu preciso me alimentar da palavra de Deus, quanto mais eu. É no rebanho que você encontra tanto leite, como também o alimento sólido para o cristão maduro. E também no rebanho, finalmente, você encontra cuidado. O Senhor põe líderes na tua vida que vão suprir a ausência de uma mãe, de um mentor, de um pai. Cuidado é o conforto, mas o cuidado também é o confronto. Nesse balanço dos dois, você começa a enxergar proteção. A igreja primitiva tinha tanto ensino como treinamento. O rebanho onde existe direção, alimentação e cuidado vai produzir ovelhas saudáveis. Rebanho saudável é composto de uma ovelha missional. Zion, esse rebanho tem uma missão. Deus te trouxe aqui para você ser ensinado, para você ser treinado. Aonde for que Deus te enviar, vai ser parte de quem você é, gerar outras ovelhas. Amém? Olá, Zion, sou eu aqui novamente e agora com a nossa última mensagem. A gente está nessa série como igreja. Em todas as localidades da Zion estamos falando sobre eclesia, as expressões da igreja. Nós começamos no primeiro domingo de maio e falando sobre eclesia, uma expressão de família, a família dos que creem. Você que é crente, eu que sou crente, temos literalmente Deus como nosso Pai, Jesus como nosso irmão mais velho, e os nossos irmãos não são como irmãos, eles são literalmente nossos irmãos. Então aproveita agora aí e vira para quem está do teu lado e fala assim: que bom que você está sentado aqui do meu lado. Faz um elogio, um encorajamento, fala: teu sorriso tá lindo, você tá cheiroso, você tá tão bonita. Compartilha aí algo aí de Deus para encorajar essa pessoa. Se você não conhece também, se apresenta, porque senão fica um pouco esquisito. Mas, voltando ao que eu estava falando, na segunda semana a gente continuou a nossa série Eclesia e nós falamos sobre a igreja como expressão do corpo de Cristo. Todos nós somos membros do corpo e somos membros incríveis, porém disfuncionais se não estivermos conectados ao corpo. Por isso que o corpo é importante, onde todos os nossos dons, os nossos talentos, as nossas habilidades podem ser muito mais maximizadas uma vez que conectadas. E por isso que você está servindo aí na tua área executiva, no teu link, você está servindo aí no teu ministério, e se você aí da Zion não estiver servindo, acha uma maneira de você se plugar para participar do corpo. E semana passada nós falamos também sobre eclesia como rebanho. Nós temos Jesus como bom pastor, como está escrito lá em João 10, e eu e você somos ovelhas. Então deixa eu escutar um bé. É isso aí, gente. Nós somos ovelhas e como ovelhas nós temos um bom pastor, a gente tem direção, temos alimentação e também nós temos cuidado nessa igreja, no corpo de Cristo. E hoje nós vamos falar sobre eclesia, uma expressão de noiva. Nós somos a noiva de Jesus Cristo. Independente se você é homem ou mulher, uma vez que você faz parte da igreja, a palavra ensina que a igreja tem a expressão de noiva. E uma das figuras que descreve essa relação entre o Senhor e seu povo é essa aliança de matrimônio, de casamento. Ou como alguns falam, as bodas do Cordeiro. E nas bodas do Cordeiro, nós como igreja seremos então entregues ao nosso noivo, que é Jesus. Paulo deixa isso muito claro lá em Efésios capítulo 5. Então abra aí comigo na tua Bíblia, Efésios capítulo 5. Paulo está dizendo aqui para os maridos. Ele está trazendo um direcionamento pastoral. Ele como um apóstolo está então construindo a igreja, a sua saúde. E no versículo 25 de Efésios capítulo 5 ele fala: maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja, entregou-se a si mesmo por ela para santificá-la. Para aqui rapidinho, veja essa frase: como Cristo amou a igreja, entregou-se a si mesmo por ela para santificá-la. Em outras palavras, eu e você não teríamos como ser santificados para ter então uma união
com o nosso Deus se não fosse pelo sacrifício de Cristo. E o sacrifício de Cristo é o seu amor que entrega, esse amor incondicional, sacrificial, que Deus nos chama a ter também. Como nós sabemos, o casamento, e especialmente você que é casado, ele não tem como funcionar se você entra na relação pensando aquilo que eu preciso e posso tirar. Mas uma vez que você está disposto a se entregar, o casamento então começa a fluir. Cristo se entrega à igreja, nós nos entregamos a Cristo. Continuando o versículo, ele diz: tendo-a purificada pelo lavar da água mediante a palavra. A gente vai ver ao longo da Bíblia a imagem do lavar, da água, da purificação, sendo algo que vem mediante as palavras de Deus. A Bíblia, toda vez que você lê a palavra, e eu creio que você aí, quem que está aí na Zion, no nosso plano de leitura bíblico anual? Levanta a mão aí, eu não estou te vendo, mas você está me vendo. Eu sei que nós como igreja estamos sendo tão edificados pelo plano bíblico de leitura anual. E quando nós todos, independente se você está me assistindo aí em Recife, se você está me assistindo em Maceió, em Lisboa, talvez você esteja me assistindo em Campinas ou até em Quito, no Equador, seja onde for, nós todos estamos como igreja unidos, sendo lavados pela palavra com o nosso plano de leitura. É incrível, né? Eu estava pensando outro dia, até falando com a Júnia, eu falava que incrível que hoje de manhã, enquanto estou fazendo a minha leitura, eu parei para pensar que temos irmãos que estão lá no Equador fazendo a mesma leitura em espanhol. E essa é a unidade que esse plano de leitura pode trazer para nós. Agora eu peguei aqui uma tangente, eu quero voltar. Tendo-a purificado, no texto aqui, pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Esse é o processo que a palavra faz em nós. Uma vez que você é salvo, o Senhor Jesus te arranca da lama. O sacrifício de Cristo arranca a noiva da lama. Mas uma vez que a noiva passa pela santificação, essa lavagem, como o apóstolo Paulo fala, do purificar pela lavagem da água, que é a palavra, o que acontece? A lama é limpada, ela é lavada de nós como igreja. Por isso que a igreja gloriosa será uma igreja sem mancha, ela será uma igreja sem ruga ou coisa semelhante. É uma noiva pura, uma noiva limpa, porque ela não só foi arrancada da lama, mas ela se submeteu ao processo de ter a lama sendo tirada dela, lavada e purificada. E como que nós fazemos isso? Pela santificação, a renovação da nossa mente, o arrependimento. E a Bíblia vem para fazer essa metanoia em nós. E por conta dessas bodas do Cordeiro, nós estamos abraçando esse processo. Então, desde o princípio, o Senhor Deus Pai, ele descreve o seu relacionamento com o seu povo, Israel, como uma aliança matrimonial. Isso aqui é uma ideia que não parte apenas das epístolas apostólicas, nesse caso Efésios, que o apóstolo Paulo escreveu. Isso aqui é uma coisa que se encontra ao longo da Bíblia. É uma temática, uma narrativa, desde o início da Bíblia até o final dela, onde Deus Pai, agora Antigo Testamento, ele se relaciona com seu povo Israel, como se fosse Israel uma noiva e ele preparando ela para um matrimônio. Então, no Velho Testamento, a Bíblia, diversas vezes, ela vai se referir à aliança entre Deus e Israel como um casamento. E o Senhor ocupando, Deus, nosso Pai, ocupando essa figura de marido, e enquanto Israel seria a sua esposa. Agora, no Antigo Testamento, a gente vê isso de uma maneira um pouquinho mais poética. A gente entende até de uma maneira um pouquinho mais clara no Novo Testamento, mas para a gente entender a totalidade do que nós lemos no Novo Testamento, vamos enxergar aqui também o que a palavra nos ensina sobre a igreja como noiva, lá em Isaías, no Antigo Testamento. Isaías 54, versículo 5. Isaías 54, versículo 5. Abra aí a tua Bíblia, acompanha aí comigo. Diz assim:
pois o seu Criador é o seu marido. Olha só, já de cara, ele diz assim: o Senhor dos Exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é seu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. Então, Isaías, o profeta, traz essa imagem do Criador como marido. Agora, tem outro profeta também que ele continua nessa temática, que é o profeta Jeremias. Abre aí comigo no livro de Jeremias, capítulo 2. Jeremias, capítulo 2. Eu vou ler aqui o versículo 2 de Jeremias 2. Diz assim: vá proclamar aos ouvidos de Jerusalém: eu me lembro de sua fidelidade quando você era jovem, como noiva. Você me amava e me seguia pelo deserto, por uma terra não semeada. Olha só que interessante. Aqui o Senhor Deus está dando a palavra para o profeta e o profeta declara, olha, Deus como se fosse o porta-voz de Deus. Ele diz: eu me lembro da sua fidelidade quando você era jovem, como noiva você me amava e me seguia. Então, mais uma vez, essa palavra é dirigida para Israel. Israel sendo preparada, adornada como noiva. Nós já falamos sobre Isaías, nós falamos sobre Jeremias e agora o profeta Ezequiel. Então vamos abrir em Ezequiel capítulo 16, versículo 8. Ezequiel 16, 8 diz assim: mais tarde, quando passei de novo por perto, olhei para você e vi que já tinha idade suficiente para amar. Isso aqui é Deus falando pelo profeta para Israel como uma noiva que está chegando na idade do casamento. Ele diz: então eu estendi a minha capa sobre você e cobri a sua nudez. Então aqui é o símbolo que o noivo faz com a noiva, de trazer proteção, de trazer para ela para perto dele, para intimidade. Eu fiz um juramento e estabeleci uma aliança com você, palavra do soberano Senhor, e você se tornou minha. Você percebe aqui a linguagem, ela é uma linguagem profética, poética, mas traz a alusão de Israel como noiva e Deus como o noivo. E terminando a leitura aqui do versículo 8, pula então para Ezequiel 16, continuando no mesmo capítulo, versículo 15. Olha só o que ele diz: mas você confiou em sua beleza e usou sua fama para se tornar uma prostituta. Palavras fortes. Você concedeu os seus favores a todos os que passaram por perto e a sua beleza se tornou deles. Então quer dizer, aqui existe o Senhor falando no versículo 8, eu olhei para você. Eu quis você como minha noiva. Eu lancei, estendi a minha capa sobre você para te cobrir. Cobrir a sua vulnerabilidade, a sua nudez. Cobrir você e te chamar para perto. Fiz uma aliança com você, mas, você desce para o versículo 15, você confiou em sua beleza. Você se tornou autossuficiente. Você se tornou prepotente, você se tornou arrogante, usou sua fama para se tornar uma prostituta. Você usou aquilo que você recebeu de Deus para os seus próprios ganhos, fez do seu jeito, pensou que da tua maneira seria melhor e você concedeu os seus favores a todos e a sua beleza se tornou deles. Aqui o Senhor fala: eu quis você, mas você me rejeitou. E mesmo assim o Senhor continua sendo fiel com a sua noiva. Então a gente consegue ver esse livro de fidelidade do Senhor também num outro livro da palavra, que é o profeta Oséias. E esse livro do profeta Oséias é um livro que fala dessa relação de Deus como noivo correndo atrás de sua noiva. Ele é um pouco extenso, a gente não vai conseguir entrar por questão de tempo, mas eu queria só deixar claro uma coisa aqui. Sendo assim no Velho Testamento, esse desejo do pai de chamar Israel como sua esposa, ele termina na esperança da restauração dessa aliança entre o Senhor e sua noiva. Então essa esperança que Deus deixa claro através dos profetas: eu quero você como minha noiva, eu quero ter uma aliança com você, eu quero cumprir algo que é uma união plena com Israel. Essa esperança, ela chega no seu ápice aonde? Só na graça, na nova aliança. Então a gente agora entra para o Novo Testamento, que é o que nós estamos vivendo. Então agora
A ideia de Israel como a noiva, ela é transferida para nós como a igreja. Então nós seremos essa noiva do Novo Testamento que estamos sendo preparada para as bodas do Cordeiro, para a aliança, para o matrimônio com o nosso noivo, que é Jesus Cristo. E como que a gente sabe disso? Porque ao longo dos 4 evangelhos nós vemos isso como pauta. Nós vemos isso como Cristo sendo referido ao noivo. Lá em Mateus capítulo 9, abre aí comigo, versículo 14. Agora nós já estamos indo para essa ótica da igreja como noiva no Novo Testamento. Versículo 14 de Mateus 9, os discípulos de João vieram perguntando: por que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não? E Jesus responde: como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Virão dias quando o noivo lhe será tirado, então jejuarão. Então, o que Jesus está dizendo? Eu sou o noivo, eu estou aqui presente. Agora não é um momento de vocês entrarem em jejum. Agora, um dia eu vou sair daqui. E eu vou sair para preparar um lugar para vocês. Vocês vão estar num lugar de se prepararem para bodas. Nesse processo, vocês vão jejuar. É por isso que nós estamos também jejuando. Quanto mais você jejua, você está matando a carnalidade, fortalecendo o teu espírito, se tornando cada vez mais espiritual, menos carnal, cada vez mais sem rugas, sem manchas, se tornando adornado, glorioso, em preparação das bodas do Cordeiro, que acontecerá na segunda vinda de Cristo. A gente também continua enxergando isso em Marcos 2, então eu falei sobre os 4 evangelhos, a gente enxerga isso também em Lucas capítulo 5, mas eu gostaria de ir lá para o 4º evangelho, no evangelho de João, João capítulo 3. Abre aí comigo, acompanhe esse texto. João 3,26 diz: eles se dirigiram a João e lhe disseram: mestre, aquele homem que estava contigo no outro lado do Jordão, do qual testemunhaste, está batizando e todos estão se dirigindo a ele. João respondeu: uma pessoa só pode receber o que lhe é dado do céu. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: eu não sou o Cristo, isso aqui é João Batista, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. Olha só o que João Batista diz. Ele diz: a noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria que agora se completa. Então isso aqui você começa a ver com isso em todos os 4 evangelhos, a figura de Jesus como o noivo e nós como a igreja como noiva sendo preparada para ele. Porém, na nova aliança, o povo de Deus ele não é mais restrito como antigamente a nação de Israel. Entenda que Israel, na ótica de Deus, nunca foi para ser um fim por si só. Israel tinha um chamado para ser bênção para as nações. Se você pudesse, medita um pouco em cima de Gênesis 12, a aliança que Deus faz com Abraão. Ele chama Israel para ser justamente o canal pela qual as nações serão abençoadas. E agora, na nova aliança, isso aqui não está restrito apenas a Israel, agora a igreja foi enxertada para dentro disso. Os gentios, assim como nós que não somos judeus, fomos enxertados para dentro da igreja. E a igreja, que é a noiva de Cristo, prometida a ele, também continuou com esse chamado de ser uma bênção para as nações. E nós vamos enxergar isso também como uma expressão de casamento. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2. O zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi a um único marido, que é Cristo, querendo apresentá-los a ele como uma virgem pura. Olha que interessante. Aqui a gente enxerga aqui o Senhor Jesus, o apóstolo Paulo, falando sobre o zelo que ele tem para nos apresentar o Senhor Jesus como uma mulher pura, uma virgem, uma noiva que está imaculada. Então, esse é o processo da igreja apostólica. A igreja apostólica, assim como o apóstolo Paulo, ele está preparando a noiva para uma união com Cristo, onde as nações vão continuar sendo abençoadas. Veja, tudo faz parte de um plano muito maior. Então, a pergunta que não cala:
Como é então que nós vamos, como igreja, de fato, nos preparar para a bodas do Cordeiro? Como é que nós, como a noiva, vamos nos preparar para esse matrimônio e vivermos essa preparação de noiva enquanto o nosso noivo não voltou, enquanto o nosso Cristo ainda não chegou? Ele está para vir. E nesse ínterim nós estamos nos preparando. E nós queremos falar aqui um pouco sobre esse como. E para isso eu estarei passando agora para o pastor local para nós destrincharmos como Zion o como. Como nós, Zion, estaremos nos preparando para a vinda do Cordeiro, para a vinda do nosso noivo, para as bodas e o matrimônio que vamos ter com Cristo. Deus, vamos dar uma salva de palmas a Jesus. Muito bom. Quantos já têm recebido algo da parte do Senhor ao longo desse vídeo? Uma das coisas que eu comecei a meditar e que está na nossa temática de hoje, a respeito de Jesus como noivo e a igreja como noiva, e já entrando aqui no nosso primeiro ponto do como o pastor Teófilo disse, é que nós estamos unidos em amor. Você que estiver anotando, anota isso aí, que nós estamos unidos em amor. Eu lembro que alguns anos atrás, uns 7 ou 8 anos atrás, eu estava em uma viagem missionária na África do Sul, lá em Johannesburg, e eu fui evangelizar numa universidade. Então eu entrei nessa universidade, eu comecei a falar de Jesus, e de repente eu vi um jovem, e eu fui até aquele jovem, entreguei uma palavra profética para aquele jovem, e era um jovem muito acadêmico, com uma cabeça com muita ideologia. Ele falou assim, mas até entendi um pouco dessa palavra aí, mas como é que você fala para mim que Deus é amor e que Deus me ama, se Deus criou o inferno e se pessoas, como você disse, que não se arrependem, vão para o inferno? Isso 8 anos atrás. Eu fiquei naquela mesa ali, meu Deus, agora... Você já entrou numa situação que fala assim, Deus, me ajuda aqui a... E na hora o Espírito Santo falou comigo. Pergunta para ele se ele acredita em família e se ele quer casar. Eu falei assim, você acredita em família? Acredito, claro, tenho pai, tenho mãe. Eu falei, você quer casar? Ele falou, eu quero casar. Você gostaria de casar e a sua noiva, ela ser obrigada a casar com você? Ele, não, assim, obrigada não, né? Eu falei, por que você não gostaria que fosse obrigada? Porque se eu amo a minha noiva, eu quero que ela me ame. Eu falei assim, é por isso que existe o direito de escolha. Porque ao passo que Deus nos ama ao ponto de entregar o seu único filho para morrer naquela cruz, Ele não quer receber de volta um amor que é obrigado. E talvez você veio para Jesus, e isso é muito comum. Quantos vieram para Jesus em um momento de dificuldade? Vamos ser bastante sinceros. Talvez, cara, uma questão familiar, uma questão financeira, e, eu preciso de alguma saída, e bum, você aparece na igreja. E não tem problema, vem do jeito que você está. Mas a grande verdade é que em um momento, esse relacionamento, ele precisa graduar para um lugar de amor. Então você que está anotando, anote isso. O meu relacionamento com Jesus, ele precisa graduar para um lugar de amor. E nós temos então Jesus como nosso noivo, e temos também o entendimento que a igreja é a noiva. O casamento, então, ele é descrito pela primeira vez lá no jardim, Gênesis 2:24, a palavra de Deus diz, por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Agora, além do casamento ser essa aliança do homem com a mulher, nós vemos também lá no Novo Testamento, em Efésios capítulo 5, 31, a palavra de Deus diz, eis, porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Fala comigo, uma só carne. Aí a palavra diz o seguinte, versículo 32, grande é este mistério. Fala assim, é manto. Olha o que a palavra de Deus diz, grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Nós vemos então Paulo pegando a figura do amor entre
o homem e a mulher que deixam as suas famílias e se tornam uma só carne. E ele diz então, grande é esse mistério, mas eu não falo sobre o casamento do homem com a mulher, eu falo sobre Cristo e a igreja. Então nós somos unidos a Jesus em amor. A palavra diz em 1 Coríntios 6,17, vai anotando esses versículos para você meditar na sua casa. 1 Coríntios 6,17, mas aquele que se une ao Senhor, quem é que está unido ao Senhor Jesus? Onde você dá uma salva de palmas a Jesus, você que está unido ao Senhor Jesus. Que coisa boa! Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Nós estamos unidos então ao Senhor Jesus. Mas nós não estamos unidos pelo nosso esforço, ou por conta do plano de leitura anual, ou por conta de como você é uma pessoa que faz o seu devocional, e quanto que você tem aí a sua determinação de buscar ao Senhor. A palavra diz em 1 João 4,19, que nós amamos porque Ele primeiro nos amou. Então, ao longo da nossa história, você pode lembrar-se de momentos em que Deus estava a correr atrás de você, não é verdade? Quantos aqui lembram de momentos que talvez você estava até fugindo de Deus, como Jonas, que vai pegar um barco para uma outra direção, e algo acontece naquele barco, e de repente, quando você percebe, Deus havia recalculado a rota para você voltar para a vontade de Deus. Quem já passou por isso? Eu diria que 90% aqui do salão. Talvez os 10% que não levantaram a mão estão a passar por isso agora. Você vê que é Deus que faz então essa busca de amor para nos encontrar, e quando nós nos rendemos a esse amor, nós devolvemos esse amor ao Senhor. Nós vemos então que esse amor é um amor sacrificial, como o texto que o pastor Teófilo bem mencionou. A palavra diz, maridos, quem é que é casado? Só para eu entender, levanta a mão. Você que é muito bem casado, faz barulho aí, tá? Na dúvida faz barulho profetizando. Agora que você já levantou a mão, meu irmão, agora clama pela graça de Deus tocando. Quem que vai casar bem aí, levanta a mão. Tá, muito bom. Faz barulho aí você que vai casar bem também. Muito bom. Maridos, amem suas mulheres. Dá aquela cutucada agora. Maridos, amem suas mulheres assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela para santificá-la. Então nós vemos aqui que esse amor que nos une é um amor sacrificial, não é um amor interesseiro, não é um amor que você entra num relacionamento apenas para exigir ou esperar algo em troca. É um amor que está disposto à entrega, e nenhum tipo de amor em um casamento vai comparar então ao amor de Jesus pela igreja que morreu na cruz para nos resgatar. Eu lembro que quando eu conheci a Kristen, e eu tive, é uma longa história, não é pregação de hoje, não é a temática de hoje, mas eu estava num momento que eu ia ficar, na minha cabeça, 4 anos solteiro num processo de detox, quando Deus me chama de volta para o caminho dele. E aí 2 anos depois eu conheço a Kristen, e o Senhor começa a falar comigo que eu não acho, deixa eu aproveitar para falar isso aqui para os jovens, que Deus tem uma pessoa ideal para você, até porque não tem mais mulher do que homem na terra, então a conta não fecha, então descansa, vai debaixo do princípio da palavra de Deus. Sim, tem momentos que Deus aponta. No meu caso eu estava assim, Deus, eu tenho 4 anos que o Senhor falou que eu vou ficar então no meu processo, e aí eu conheço a Kristen, e o Senhor começa a trazer algumas palavras no meu coração, e eu recebi 21 palavras, estão todas anotadas. E uma delas, eu comecei a questionar, Deus, mas eu estou aqui no Brasil, e ela mora nos Estados Unidos, eu não sei quando que ela volta para o Brasil, e eu não tenho chamado para os Estados Unidos, essa parada de namoro à distância não dá certo. E sabe quando você começa a questionar o Senhor e vai ler a Bíblia, a resposta está no devocional do mesmo dia? Porque tem vezes que você está clamando por uma resposta, e a resposta parece que vem por carta, né? Demora, e não sei o que. Aquele dia veio por WhatsApp, eu abri o texto do dia, e aí a palavra dizia em Gênesis 29:20, então Jacó trabalhou 7 anos por Raquel, mas lhe pareceram poucos dias, pelo tanto que a amava.
E Deus falou comigo, se você ama de verdade, podem ser muitos anos, vai parecer pouco tempo, porque o amor genuíno é o amor sacrificial. Você não está preocupado em estar sempre a receber. Eu. Não, isso não é amor, isso aí é egoísmo. O amor de Jesus que nos une é esse amor que é sacrificial. Agora, o outro ponto que eu vejo nessa mensagem é que a igreja, como expressão de noiva, ela tem um chamado à fidelidade e pureza. Fala comigo, fidelidade. Fala comigo, pureza. Um dos aspectos dessa fidelidade é exclusividade. A verdade é que quando você fala sim para Jesus, você está a falar não para todos os outros deuses com D minúsculo. Assim como quando você fala sim para o seu marido, e marido, quando você fala sim para a sua esposa, você está falando não para todas as outras mulheres da face da terra. Não é verdade? Eu lembro de uma escola missionária que aconteceu 3 anos atrás, e um dos jovens que foi para aquela escola missionária, eu vou dar o nome dele aqui de Frederico, mas o nome dele não era Frederico, é só para... Também ele não está aqui, o Frederico não está aqui. E esse Frederico era um jovem que amava muito Jesus, mas bem saidinho esse Frederico. E aí tem uma parada em retiro de jovens, que assim, tem a unção, o mover, a adoração, o impartation, transferência de unção, mas aí acaba o culto, vai então os homens para a região dos homens, as mulheres, e aí começa, mas aí, você viu se tem alguém interessante? E aí as meninas começam a conversar no quarto, e aí uma menina fala assim, não, mas eu já estou já em oração, aquela parada, né? Eu estou orando com a pessoa. Ah é? Então você já está você está orando com quem? Com o Frederico. Mas que Frederico? O Frederico Silva. O Frederico Silva? O Frederico Silva, esse aqui? É, esse aqui. Mas eu estou orando com o Frederico Silva. Mas há quanto tempo você está orando com o Frederico? Eu estou orando com o Frederico há 3 meses, eu estou há 4 meses. O que acontece? O Frederico estava orando com 2 meninas. Né? O dono Frederico e as 2 flores. Ele estava orando com 2 meninas. Que vier a mim, de maneira alguma lançarei fora. Só pode ser. Então você vê que... E Deus é estratégico que coloca as 2 no mesmo quarto. Tinha 600 pessoas na escola. As 2 estão no mesmo quarto. Qual que é a chance disso acontecer? Por isso, Frederico. Fica esperto, Frederico. Por quê? Porque o amor, ele é exclusivo. A palavra de Deus diz em Oséias 2,16, a palavra fala o seguinte: naquele dia, declara o Senhor, você me chamará meu marido e não me chamará mais meu Senhor. Só que o meu Senhor aqui no hebraico é Baale, que é um dos derivados da palavra Baal. Então o Senhor está falando para Israel o seguinte: naquele dia, o dia em que houvesse então uma aliança genuína, uma conexão genuína, Israel chamaria o Senhor de meu marido e não de Baal. Sabe por quê? Porque Deus não divide você com ninguém. Então nesse ponto nós precisamos sondar os nossos corações e falar: Deus, existe ainda algum tipo de idolatria? E quando nós falamos de idolatria, talvez você pensa automaticamente em talvez santo ou alguma outra religião. Obviamente temos que questionar essas coisas e saber se ainda existe algum vestígio de alguma busca do passado. Mas sabia que idolatria pode ser futebol? Como assim, pastor? Eu estou falando com propriedade. De alguém que foi liberto disso. Pastor, você não assisto mesmo. Mas eu lembro que quando eu voltei para Jesus, eu pautava os cultos que eu iria frequentar de acordo com o calendário do Palmeiras. Eu sei que você não faz isso aqui. Alguém já levou um cutucão.
E meu irmão, quando era final de campeonato, e agora a gente está entrando em muita final, hein? Diga-se de passagem. Mas quando era, eu deixava de frequentar a igreja. Meu irmão, que loucura. A minha pergunta aqui é, em relação à exclusividade, existe algo que você tem colocado acima do Senhor? Talvez a busca pela fama, talvez o sucesso, talvez o trabalho, talvez o próprio relacionamento, ou namoro, ou noivado, ou o próprio casamento. Deixa eu falar algo para você, a tua mulher não é o teu Deus, ou o teu marido não é o teu Deus. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então nós, como Igreja Zion, temos como exclusividade essa busca pelo Senhor. A outra coisa que nós vemos também nesse relacionamento é a permanência na verdade de Cristo. Fala comigo, permanecer na verdade de Cristo. Olha o que a palavra de Deus vai dizer em 2 Coríntios 11, versículo 3. O que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Como que o inimigo ele seduz a nossa mente? Ele nos seduz através de mentiras que nos afastam da pura devoção. O diabo ele não chega diante de você com um tridente. Alguém já teve um encontro desse? Seria bem bizarro, né? Ó, diabo. Não, ele não faz isso. Ele vem como? Sutil. É a serpente que vai enganar Eva. O que o Senhor falou? Ela distorce a palavra, entra na mente, rouba os princípios. Será que é realmente assim? Será que realmente a palavra de Deus diz isso? Será que não é apenas algo para aquele tempo? Será que a gente não pode relativizar a palavra? Será que a Bíblia não precisa ser atualizada? A Bíblia não precisa ser atualizada. Por que tem muita gente querendo atualizar a Bíblia? Porque é mais fácil atualizar a Bíblia do que atualizar o pregador. Eu preciso estar num estilo de vida onde eu sou tão propriedade privada do Senhor e tão exclusivo ao Senhor, e eu permito então que a palavra do Senhor lave a minha vida e traga constante transformação. Em outras palavras, a noiva de Cristo, a igreja, está em constante transformação. Chacoalha aí o teu irmão aí ao teu lado e profetiza para ele, fala assim: fica tranquilo que Deus ainda trabalha na tua vida. Agora vira para o outro lado e fala assim: vai melhorar, fica tranquilo. Dá uma salva de palmas a Jesus, você que tem expectativa nessa melhora. A verdade é que casamento ele exige preparação. Você lembra do teu casamento? Você preparou. Talvez a preparação da mulher ela é muito mais caprichada do que do homem, né? A Kristen foi incrível, que ela pegou uma casa, chamou as amigas, ficou o dia inteiro lá, cabelo, maquiagem, não sei o que. Aí tinha um piano, elas tocaram música, adoraram, estavam chorando. E aí a fotógrafa, ela ia de uma casa para outra. E aí ela ia para nossa casa, tava todo mundo na piscina, contando piada, comendo churrasco. O casamento era 5, eu tava na piscina até 3h30. Jennifer, como é que tá na outra casa? Nossa, uma presença de Deus. A Jennifer, lá de São Paulo, ela chegava chorando. Nossa, que presença de Deus. A Rebeca tá cantando. Cara, a glória de Deus, tá borrando toda a maquiagem, não sei o que. Aí chegava na dos homens, tá todo mundo na piscina comendo churrasco. Ah, preparação diferente, mas é uma preparação importante também. Mas não tem casamento sem preparação. Eu lembro que uns lá que estavam solteiros começaram a fazer flexão na beira da piscina. Eu falei: meu irmão, até agora não funcionou, não é hoje que vai dar certo. Estavam se preparando. Então nós vemos que exige uma preparação. E essa preparação, ela é chamada de santificação. Então entenda que nós, como a noiva de Jesus, precisamos caminhar em santidade e integridade. A palavra diz então, lá no nosso texto-chave de Efésios 5, entregou-se a si mesmo por ela para santificá-la, tendo-a purificado, santificação,
purificação pelo lavar da água mediante a palavra e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Você está em um processo. Nós estamos em um processo. E isso traz para a gente bastante expectativa. Deus não concluiu a obra na tua vida. A obra não foi concluída no momento que você entregou a tua vida para Jesus. Quando você entregou a tua vida para Jesus, foi apenas o ponto de partida. Agora você sign up, você se inscreveu para um processo de santificação que ele vai durar até o momento que teremos um encontro com Jesus. A palavra diz em Tito 2, versículo 11, e eu quero que você lembre desse versículo, anote esse versículo. Toda vez que vier uma mentira da hipergraça, você vai lembrar desse versículo. A palavra diz em Tito 2,11, porque a graça de Deus manifestou-se, trazendo salvação para todos os homens. Fala comigo, salvação. Agora o versículo 12 diz, ela nos ensina a abandonar as paixões mundanas e viver neste presente século de maneira sóbria, justa e piedosa. Em outras palavras, a graça não só te salva, mas a graça também te transforma. Então, um evangelho que prega a graça, mas não prega transformação, isso aí não é a graça genuína. Por quê? Porque a graça não é um amuleto para você pecar. A graça é ferramenta do Espírito Santo para a obra de transformação nas nossas vidas. Então nós vemos aqui que Paulo está dizendo a Tito que essa graça nos ensina a renunciar às paixões mundanas. Em outras palavras, essa graça te capacita a falar não quando o velho homem está gritando querendo fazer aquilo. Quem que já passou por essas lutas do velho homem? Tem 30% de verdadeiros aqui, os 70% estão passando. Quem já passou pela luta do velho homem? Paulo diz, aquilo que eu queria fazer, eu não faço, e o mal que eu não deveria fazer, isso eu faço. Oh, miserável homem que sou, mas graças ao Senhor. Ele começa a falar da graça. Essa graça que não só nos salva, mas nos transforma, nos ensina a renunciar às paixões mundanas, para viver quando? No futuro, no milênio, na glória? Não, neste presente século, de maneira sóbria, justa e piedosa. É essa igreja que está no processo de santificação. Agora, nós entendemos também que estamos unidos em amor, temos um chamado à fidelidade e pureza, mas também vivemos em expectativa. Fala comigo, expectativa. Você teve muita expectativa para o dia do teu casamento, ou você terá muita expectativa para o dia do teu casamento. Você tinha expectativa até para o convite que você fez, não é verdade? Para entregar o convite. Imagina para o casamento da igreja com Jesus. E aí Apocalipse, João retrata um pouco disso lá no versículo, capítulo 19, versículo 7. Abra comigo aí em Apocalipse 19, versículo 7. A palavra diz o seguinte: regozijemo-nos, vamos nos alegrar. Você pode dar uma salva de palmas a Jesus com muita alegria agora? Vamos nos alegrar e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou. Aleluia! Quem está se aprontando para esse momento? Olha então João dizendo, olha, alegremo-nos, vamos dar glória, chegou a hora do casamento e a sua noiva já se aprontou. Não é aquela parada assim, nossa, agora vai ser o casamento da noiva com o cordeiro, vamos lá, né, que está marcado mesmo, então vamos lá, a gente é noiva, né, vem minha noiva. Quem é mais antigo lembra das músicas? Meu irmão, que privilégio é sermos propriedade exclusiva do Senhor, povo peculiar, sacerdotes reais, povo eleito, família, corpo, rebanho, noiva. Vamos nos alegrar,
foi-lhe dado para vestir linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos dos justos e dos santos. E o anjo me disse: escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. Aleluia. Fala pro teu irmão aí, você está feliz essa tarde, meu amigo? Quem que está feliz essa tarde? Quem? Não te entendi muito bem. Quem que está feliz essa tarde? Quem que está feliz essa tarde? Você tem que entender que isso aqui é para você. Felizes são os convidados. Eu não sei você, mas eu sou convidado. E talvez você tenha dúvida do seu convite. Essa é a tarde ideal para você resolver essa parada aí. Fala: Deus, eu quero o convite. Quanto custa esse convite? Ele é de graça, mas custou o sangue de Jesus Cristo naquela cruz. E vai custar a sua vida rendida aos pés da cruz. E Ele nos lava, nos limpa, nos purifica. Alegrem-se, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: essas palavras são verdadeiras. Então, a igreja vive e deve viver em expectativa. Paulo vai falar então que lá no versículo 2 Timóteo 4:8, a palavra de Deus diz: agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não só a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Tem alguém que ama a vinda de Jesus? Sabia que Paulo está dizendo para você que assim como ele tinha uma coroa de justiça que foi reservada para ele, essa coroa também está disponível para todos aqueles que amam a sua vinda. Então deve existir uma expectativa da noiva para encontrar o noivo. Assim como nós vemos na parábola das 10 virgens, onde 5 tinham azeite, 5 tinham óleo, 5 estavam preparadas e 5 não estavam preparadas. Deve haver uma expectativa na tua vida espiritual para que eu e você estejamos prontos para o encontro com Jesus. Eu não sei a hora, eu não sei o dia, eu não sei o momento, eu não sei quando vai ser, eu só sei que vai acontecer. Ao soar da última trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós os vivos nos uniremos com Ele nos céus, e seremos transformados em um piscar de olhos. Não é uma questão se vai acontecer, a questão é quando vai acontecer. Eu não sei quando vai acontecer. Pastor, mas se você não sabe, como é que você se prepara para um casamento que você não sabe ao dia nem a hora? Diferente de um casamento físico que você recebe o convite, tem a data e tem o horário, e você pensa na roupa e pensa na camisa, e a mulher pensa no vestido e demora mais umas 3 semanas para pensar no vestido para poder ir na festa. Você se prepara porque tem um dia e tem uma hora, mas o teu casamento, o casamento da igreja com Jesus, ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. Em outras palavras, esteja preparado. Esteja preparado. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto Ele estiver por perto. Deus está trazendo essa urgência para a igreja estar preparada, clamando pela vinda de Jesus, mas ao mesmo tempo não é uma espera passiva. O que é uma espera passiva? É uma espera onde eu fico apenas sentado na minha cadeira pentecostal do fogo de Deus, aleluia, falando: vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, Maranata, Maranata. E de um lado a gente tem que falar Maranata, e é bíblico falar Maranata. Para quem não sabe, Maranata é um termo aramaico que significa ora vem Senhor Jesus. Nós queremos a vinda de Jesus, mas nós não apenas esperamos a vinda de Jesus de forma passiva, mas de uma forma ativa e intencional. Como que eu espero a vinda de Jesus de uma forma ativa e intencional? Vivendo o seu propósito na terra. Como assim, pastor? Você está falando de casamento e da vinda de Jesus, agora o meu propósito, a minha missão, o que isso tem a ver? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Não estou entendendo, pastor. Está na palavra. Mateus 24:14. Este evangelho do reino, fala comigo, o evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações.
e então virá o fim. Sabia que existem mais de centenas de tribos e idiomas que não têm a tradução da Bíblia? Sabia que nesse exato momento, enquanto você voltar para a tua casa e colocar a tua cabeça no travesseiro, vão existir 2 bilhões de habitantes no mundo que nunca ouviram o nome Jesus. Nunca ouviram. Como eu falei para você, eu estava na Noruega, sexta-feira eu cheguei na Noruega, e aí tem uma parada estranha na Noruega agora que o sol não acaba. Fica sol para sempre lá. Aí tava numa reunião, acabou a reunião e tipo assim, 10 da noite tava sol. Falei, cara, eu vou sair para andar. Comecei a andar na cidade, aí eu achei um restaurante, eu tava com uma fome, eu entrei. Só que eu tô no jejum de Daniel, não vem ao caso, mas vai fazer sentido. Porque a mulher era uma vietnamita. Tava te testando, Lira. Você passou? Ela era uma vietnamita. E eu comecei a tentar explicar para ela que eu não podia comer, que era tudo com carne, frango, não sei, não posso não. E ela, mas ovo então? Não. E eu expliquei para ela. Eu comecei a comer. Eu falei, vou embora. Eu falei, eu vim aqui 10 da noite, não foi para comer essa refeição. Não é possível que eu andei aqui na cidade para cair nesse restaurante com uma mulher do Vietnã para falar, para comer um prato de vegetais e ir embora. Aí na hora de ir embora eu falei assim, eu posso orar por você? Não entendi. Ela tentando explicar, não entendi. Eu falei, é hoje, Google. Peguei o Google Tradutor. Eu nunca tinha pregado pelo Google Tradutor. Jesus te ama muito. E Ele quer invadir o seu coração com o amor dEle. Tic. E ela fez assim. Eu falei assim, posso orar pelo seu corpo? Ela falou pro Google, né? Eu preciso de oração, sim, para minha empresa, para o restaurante. Eu falei, tá, então eu vou abençoar o restaurante. Comecei a orar por ela, abençoar ela. Daqui a pouco ela estava chorando naquele restaurante. Ela assim, pro tradutor, né? Você consegue vir aqui amanhã? Eu falei, amanhã eu não consigo, que eu vou estar num evento. Mas ela não precisava de mim. O que ela precisava? De Jesus. Olha que coisa poderosa. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, e então virá o fim. Você tem que fazer a sua parte, cara. Eu não posso pregar no teu trabalho. Você pode trazer alguém do teu trabalho aqui, mas você é o evangelista no teu trabalho. Você é o evangelista na tua faculdade. Você é o evangelista na tua escola. É uma noiva que tem expectativa para a volta do noivo, mas é uma noiva que está ativa, pregando o evangelho do reino. Eu não sei se você sabe, mas na nossa geração, na sua geração, na nossa geração, pela primeira vez na história, a Bíblia estará disponível em todos os dialetos. Essa é a última missão do Loren Cunningham. Para quem não sabe, eu estou estendendo aqui porque, cara, Deus é Deus e Ele pode remir o tempo depois do próximo culto. 2 semanas atrás eu estava no Havaí, na base lá, missionária, e o pessoal falando o seguinte, Loren Cunningham vai morrer a qualquer momento, fundador da Jocum. Ele está com um câncer bem avançado, já está bem velho. E ele sabe que ele está vivo só pela graça de Deus, porque os médicos não conseguem explicar como é que ele consegue ainda ir nas reuniões. E sempre que ele chega na reunião, ele começa a falar, precisamos traduzir a Bíblia, precisamos traduzir a Bíblia, precisamos traduzir a Bíblia. E a urgência desse senhor é tão grande, que ele colocou um placar lá na Jocum, toda vez que um dialeto ele é traduzido, diminui o número. E os missionários começam a comemorar. Você faz parte disso, cara.
Este evangelho será pregado no mundo todo e então virá o fim. É uma noiva que espera com expectativa, que se apronta, que vive em santidade, que vive em exclusividade, mas também é ativa, tem um entendimento missional e de propósito. Zion Lisboa, é por isso que você está aqui. Você não está aqui para gastar o teu tempo de domingo. Se você está aqui só para vir, pegar uma palavra ficha e voltar para casa, você veio para a igreja errada. Você está aqui como uma casa de destino, onde Deus vai liberar um destino profético na tua vida, para que você se levante com autoridade, vá para fora e faça a diferença. Fica de pé junto comigo. A presença do Senhor está aqui. Eu queria que toda a igreja fechasse os olhos por um momento e abra as tuas mãos simplesmente como recebendo algo da parte do Senhor. E vamos focar na presença do Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que faz a obra de santificação em nossas vidas. O Espírito Santo está aqui. Existem pessoas aqui e você se questiona, você diz, mas eu não sou nem digno de ser chamada de noiva. É tanta sujeira, é tanta impureza. Minha irmã, é pela graça de Jesus. Esse sangue de Jesus te lava essa tarde. Esse sangue de Jesus te limpa essa tarde. Existe uma revelação de uma pureza vindo sobre nós. A palavra de Deus diz que Ele lança os seus pecados no mar do esquecimento. Então, independente daquilo que você já fez no passado, se existe um coração arrependido, um coração quebrantado, o Senhor é aquele que nos lava, que nos limpa, que nos santifica. Onde você está agora, levanta suas mãos aos céus. Ó Deus, aqui está a sua igreja. Aqui está, Senhor Deus, a tua família. Ó Deus, aqui está também o teu corpo, Jesus. Ó Deus, aqui está o teu rebanho, as tuas ovelhas. Mas aqui, Senhor Jesus, também está a tua noiva. Aqui está a noiva de Jesus. Aqui está a noiva de Jesus, lavada pela palavra de Deus, santificada pela obra da cruz. Nesse momento, Senhor Jesus, eu oro pelo teu sangue cobrindo esse auditório, cada fileira, cada cadeira, cada um que está aqui. Eu oro pela revelação da graça do Senhor Jesus, que quebra a mentira, que quebra a condenação, que rompe com o pecado, que destrói os vícios. Essa graça que nos salva, mas que também nos santifica. Senhor Jesus, nós clamamos pela tua presença. Nós clamamos, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós clamamos, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Mas ao mesmo tempo clamamos, Equibalo, envia-nos com violência para pregar o Evangelho. Pai, nos tira da cadeira da passividade, nos tira de um lugar de conforto, da zona de conforto, para proclamar o Evangelho do Reino em todas as nações. Ó Deus, usa Portugal para enviar embarcações novamente. Ó Deus, sobre o Marrocos, sobre a Argélia, sobre a Nigéria, sobre o Oriente Médio. Ó Senhor, a janela 1040, give us the nations, Jesus. Ó Deus, nos dá a Europa, nos dá a Europa, nos dá a Europa.